Pode. Você mexe. Boa noite a todos. Agradecemos a presença dessa comunidade dessa casa. Agradecemos ao nosso Senhor todos, a Jesus, pela semana que passamos, pela semana que se inicia. Pedimos a proteção para a nossa palestrante, para o nosso estudo, para todos os irmãos que estejam aqui encarnados e desencarnados. Sede conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Palavras de vida eterna. Prosseguindo, prossigo para o alvo. Filipenses 3,14. Encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós, aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos ou a morte de passagem ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Sentes por vezes que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso. Entretanto, não mais é verdade. Basta jornadeis corajosamente adiante e, buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás então que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e que podes servir com mais entendimento as aspirações que te inspiram a marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Gente, boa noite. Então, hoje a gente vai falar do amor como solução. Eu fiz um estudo uma vez com esse tema e hoje, fazendo novamente, foi para um rumo completamente diferente. Eu acho que cada vez que a gente interpreta um assunto e à medida que a gente vão passando os anos, né, o tempo, os meses, enfim, que a gente vai caminhando um pouquinho adiante, eu acho que a nossa percepção muda, acaba vindo várias opiniões sobre o mesmo assunto. Mas o fundo dele acaba sendo o mesmo, porque o amor é a solução de tudo mesmo. E aí, quando fala em amor, a gente às vezes se pega reduzindo o amor. E na verdade o amor ele é amplo. Porque o amor aqui não é aquele amor que a gente sente pela família, a que a gente sente pelo cônjuge, pelo namorado, né, pai, mãe e filhos. O amor aqui, ele é um sentimento inato que todo ser humano tem e que ele deveria ser sentido por todos, por tudo que Deus criou. E aí a gente fica pensando assim, será que eu sou capaz de amar? Será que eu sou capaz de amar quem eu não conheço? E como vivenciar esse amor? E aí a vida da gente dá várias oportunidades para a gente vivenciar esse amor. Por exemplo, no trabalho. Quem trabalha atendendo alguém, ou um cliente, ou um usuário, ou um paciente, enfim. Como que a gente trabalha com amor? Como que a gente leva amor àquele que nos procura? Sempre a gente tem a oportunidade de doar amor. Ou a gente recebe com carinho, com boa energia, independente do que a gente está passando no nosso interior, porque a pessoa não tem nada a ver com isso. E a gente atende dando atenção para a pessoa, como se ela fosse alguém especial, que ela é, porque para Deus todo mundo é especial. Isso é uma forma de amar. Isso é uma forma de amar.
não precisa de abraçar, de dizer que ama, é apenas fazer o seu melhor para aquela pessoa naquele momento. Agora, quando a gente atende a pessoa de mau humor, com preguiça, como se aquilo ali fosse um fardo, aí a gente já não leva amor. E aí a gente começa a pensar que a gente gosta de se sentir especial e importante. Vamos nos colocar como pacientes, por exemplo, quando a gente vai num consultório. A gente se programa, muitas vezes se desloca, separa a nossa agenda e vai até aquele local para buscar um atendimento. E aí, chegando lá, suponhamos que o médico não nos dê atenção, nos trate mal. Aquilo impacta diretamente a gente, né? A gente se sente mal com aquilo. Agora, quando a gente vai em algum lugar e o médico, né, consultar, e o médico trata a gente bem, com carinho, com amor, não tem nada melhor. Ele não vai dizer que nos ama, mas ele vai ser atencioso, ele vai dar o seu melhor. Então, assim, são as formas da gente demonstrar amor. E é impossível a gente falar de amor sem falar de Jesus. Porque Jesus, para mim, ele tá, e imagino que para vocês também, para todos que se consideram cristãos, ele está diretamente ligado ao amor. Porque ele veio à Terra para trazer amor à lei divina. Ele veio aqui à Terra para nos ensinar a amar. Existia a lei mosaica. E aí eram rígidos com a lei mosaica. E quando ele veio, ele falou: eu não vim para destruir a lei, mas para aplicá-la. E ele mostrou que essa aplicação da lei, ela deve ser feita com amor divino. Esse amor que nós estamos imersos. E aí Jesus chamou Deus de Pai. E quando a gente pensa em Pai, a gente já pensa num afeto. A gente já pensa num amor paterno, né? Então ele veio para trazer para a gente o amor que transcende. E na época que Jesus veio, a vida das pessoas não tinha muita importância. Quem tinha importância eram os romanos. Era aquela elite, né, hierarquicamente superior. Roma era importante, liderava, e a vida das outras pessoas não tinha muito valor. Um simples judeu, para os romanos, não tinha valor. E ele veio nessa época. Ele veio na época que o amor, ele estava... que o poder e a importância, ele estava ligado somente à riqueza, ao ter. Tanto que as pessoas pensavam que o Messias iria chegar um rei cheio de bens, né, sendo carregado com soldados que iriam guerrear por ele. E aí, quando ele se deparava com um nazareno, de pés descalços, e que trabalhava com humildade, eles se espantaram e se negaram, muitos deles, a reconhecer Jesus como quem ele é. Mas aí, ainda assim, ele caminhou adiante, agindo com amor. Então, eu trouxe aqui um pouco, alguns exemplos do amor de Jesus, para a gente poder refletir e trazer para o nosso dia a dia. Primeiro é que os espíritos já informaram, em algumas palestras eu já escutei isso, que quando Jesus era criança, ele já era diferente desde sempre, já era uma criança diferente, amoroso, e ele tinha um amor muito grande pelos animais, não só pelas pessoas, mas também pelos animais. E aí ele fazia questão, né, de ser amigo daqueles que tratavam bem os animais. E ele ficava chateado já com as crianças que não tratavam. Então ele tinha amor por aquilo que Deus criou. Ele demonstrava esse amor. Digamos que Jesus foi a pessoa mais assim, foi a primeira pessoa ecológica que veio à Terra, com esse tipo de pensamento. Porque para eles, naquela época, animal era só animal. Jesus veio diferente, né? E aí, outro exemplo do amor de Jesus foi quando Jesus escolheu Mateus para segui-lo. Porque Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. E aí, naquela época, ninguém gostava de cobrador de impostos. As pessoas odiavam mesmo. Eles tinham um preconceito de desprezar. Tanto que a família de Mateus o desprezou, porque ele era judeu e ele foi trabalhar cobrando impostos com os romanos, e aí ele foi praticamente expulso, né, de casa. E Jesus, quando o convidou, os apóstolos que já estavam com ele falaram: mestre, como assim? Você vai chamar um publicano, você sabe quem ele é? Aí Jesus falou assim: eu sei, ele é Mateus. E o chamou pelo nome. E ele se sentiu especial, porque é uma pessoa que está excluída da sociedade. Quando ela é reconhecida pelo nome e ela é chamada para estar com você, o que você consegue nela? Você consegue uma transformação, você consegue algo bom.
E foi assim que Jesus fez com Mateus. E aí ele demonstrou o amor de uma forma grandiosa, que ele fez com que os apóstolos deles entendessem que não deveria haver exclusão. Ele fez com que eles entendessem que todos são importantes e que eles precisavam aprender a amar Mateus. Será que eles iam criar com Mateus já de imediato uma amizade grande, sendo que eles odiavam? Só que eles precisavam respeitar Mateus, eles precisavam conviver com Mateus. E essa convivência é o desenvolvimento do amor. Porque o amor não é você levar para sua casa. O amor não é você ter uma amizade restrita. O amor, ele é você conviver com empatia e respeitar o espaço do outro sem emanar nada de negativo para o outro. Nesse caso aqui. Outra forma também da demonstração do amor de Jesus foi quando ele chamou Maria Madalena também para seguir. Maria Madalena, ela era uma prostituta, assim que a consideravam. E aí, até nos dias de hoje, existe preconceito com as prostitutas, imagina naquela época. Então, ela era aquele tipo de mulher que falavam assim, não vão ficar perto não. Essa daí só serve para aquilo ali. Era assim que as pessoas enxergavam. E eles a chamavam por um outro nome, que hoje em dia, né, vulgarmente, é chamado de nome de guerra. Eles a chamavam assim. E aí, ela se sentia somente aquilo. Quando Jesus a tocou e a chamou para segui-lo, e ele aplicou, né, uma desobsessão para poder aliviá-la, para que ela viesse com ele, conseguisse desvincular de todas aquelas entidades que de baixa vibração que a envolviam, ele também a chamou pelo nome. Quer dizer, ele demonstrou que independente do que ela fosse, ela era uma filha de Deus. E ele também a chamou pelo nome. Tanto que ela ficou surpresa, porque ela não esperava que Jesus a conhecesse. Como assim ele sabe meu nome? Ninguém sabe meu nome. Ninguém me conhece. E ele falou assim, eu sei bem quem você é. Porque ele olhou para ela além. Porque, gente, todo mundo carrega algo bom. A música fala, todo mundo carrega o germe do amor. Então tá aqui dentro da gente. Então ninguém é totalmente ruim. Ninguém merece o desprezo do outro, ser julgado e condenado como se só tivesse coisa ruim a oferecer. E era isso que ele mostrava. E aí, mais uma vez, ele deu a prova para a sociedade do amor que ele carregava. Com desinteresse. Só chamou para vir com ele. Depois de um tempo, o que ela teve? Uma recaída. Ela baixou a vibração, teve um acesso também de irmão do plano espiritual, de obsessor, e ela voltou para onde ela estava. Ela teve uma recaída. E aí, Jesus pediu para irem atrás dela. Quando ela voltou para ele, qual foi o papel dele? Ele a abraçou, ele a acolheu e falou que ele só queria com ela o coração puro, quem ela era. E o que a gente faz quando a gente ajuda alguém e a pessoa tem uma recaída? A gente costuma falar, mas não muda, mas procurou, mas não tem vergonha na cara, né? Não tem força de vontade. É isso que a gente faz. E aí a gente faz completamente o contrário do que Jesus fez. Porque isso não é amar. Amar não é você esfregar na cara da pessoa o fracasso dela e reforçar o erro dela. Não, o amar é você acolher. É o que ele fez com ela. Só quero que ela fique bem do meu lado. Ela sabia, a consciência dela já tinha contado para ela o que ela tinha feito. A vergonha e o arrependimento ela já trazia, ela não precisava de mais. Ela não precisava que Jesus esfregasse isso na cara dela. E aí ele mostra pra gente uma outra forma da gente amar. Que a gente costuma querer ajudar as pessoas, mas a gente quer que as pessoas ajam da forma que a gente acha que deve agir. E aí quando a gente ajuda alguém, a gente se sente no direito de cobrar algo da pessoa. Então isso não é desinteressado. Quando a gente ajuda alguém, a gente não se torna dono pertencente da pessoa. Não nos dá o direito de tomar decisões pelas pessoas. E isso ele já trazia. E quando a gente age dessa forma, a gente também ama, né? Aí Jesus também, o tratamento dele com a mulher samaritana. Quando ele foi conversar com a mulher samaritana, né? Porque a mulher samaritana, ela era adúltera. Ela já tinha tido vários relacionamentos, divórcios. E isso naquela época era muito impactante. Então ela já estava acostumada a ser desprezada. Ela ia no poço pegar água quando não tinha ninguém. Porque as pessoas não queriam ficar perto dela e ainda comentavam dela. Aqueles cochichos que acontecem. E ela não queria aquilo. Agora, se a gente chega para uma pessoa que é assim, que é mal vista dessa forma, a pessoa já anda na rua com vergonha.
Se eu chego perto da pessoa, eu quero ajudá-la, como que eu vou ajudar? Tentando aplicar nela uma moral que eu acredito ter, chamando a atenção dela pelo que ela faz, a tendência dela é fortalecer a barreira de proteção. A armadura dela é o instinto de sobrevivência. Ela vai fazer de tudo para poder me expulsar. Como? Sendo grossa comigo. E aí é o que essa mulher fez quando Jesus começou a conversar com ela. Ele chegou, ela já estava tão acostumada com o julgamento que ela foi, tipo assim, você sabe quem eu sou? E a maioria perguntava isso para ele. Porque a maioria não acreditava que ele era capaz de amar. Como que me ama sendo que todo mundo me exclui? Então ela também perguntou para ele. E ele também falou para ela que ela era digna do amor de Deus. E a auxiliou no que ela precisava. E a gente tem que aprender como chegar. Se eu quero amar, eu preciso aprender a agir com amor. Mas eu não consigo ter o amor de Jesus. Eu não consigo, porque eu não sou evoluído igual a Jesus. Mas eu consigo ter o amor que a Milena tem aqui dentro para dar. Eu preciso desenvolver esse amor. Porque a gente tem capacidade. A Ingrid vai amar como a Ingrid, o Paulo Vitor, a Alice, o Rafael, cada um tem a sua potência de amor. O que a gente não pode é deixar essa potência dormir. Né? A gente não consegue ainda ter o amor incondicional. Mas será que eu estou me esforçando para amar o máximo que eu posso? Como que eu sei disso? A gente costuma fugir disso, que é o famoso exame de consciência, que a gente sempre fala, que deve fazer todos os dias. Mas aí, de manhã, a gente faz uma oração mais rápida, porque a gente está com o dia acelerado para trabalhar. À noite, a gente faz uma oração rápida, porque a gente está com sono. E aí, que horas que a gente para fazer o exame de consciência, de pensar no meu dia e ver tudo que eu fiz hoje? Porque quando a gente fizer esse exame de consciência, a gente vai falar assim, nossa, nesse momento aqui, eu dei uma patada no Paulo Vitor, que é errado. Aí, eu dei uma patada no Paulo Vitor. Eu poderia fazer diferente amanhã, né? E foi o momento que me faltou amor. E aí, eu tenho que pensar nisso. Me faltou amor nesse momento. Só que a gente costuma passar por cima disso. Mas só que eu preciso desenvolver esse amor. Porque se eu estou evoluindo, se eu sei que o espírito vai progredir, que eu preciso caminhar adiante, o meu amor precisa aumentar. Porque ele é a solução. É ele que Jesus trouxe pra gente. E aí também tem a parte que Jesus fala com Pedro, né? Que nós devemos perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7. E aí a gente vê que ele falava pra gente perdoar sempre. Não tem essa de ficar guardando rancor. Não tem essa de querer se vingar. Não tem essa de querer duelar. A gente precisa abolir tudo isso da nossa vida. A gente precisa aprender a perdoar. E o que é perdoar? Eu não consigo esquecer o que a pessoa me fez. Perdoar não é esquecer não, gente. Não tem como esquecer. Não tem como confiar da mesma forma. Não tem como criar... Algumas vezes a gente até consegue. Bom para quem consegue, porque quer dizer que o coração está mais puro. Mas muitas vezes não tem como voltar ao que era antes. Mas o perdoar é você entender que a pessoa fez o que ela conseguia fazer naquele momento. É você entender que a pessoa foi equivocada, assim como você é em muitos momentos da sua vida. Porque quantas vezes na nossa vida a gente é equivocado? Então, é o lembrar da situação sem sentir raiva, sem sentir dor. Entendeu? Eu lembrar da situação com o coração puro e entender assim, nossa, eu tenho que ter misericórdia, porque foi o máximo que eu podia fazer. Isso é perdoar. E ele manda a gente perdoar, então a gente não tem que guardar, né, alimentar essas coisas. E também, gente, Jesus demonstrou amor em todas as vezes que ele não ficou com vaidade e ele não ficou irado com os apóstolos. Porque era assim, os apóstolos caminhavam com ele. Eles viam ele ressuscitando pessoas, curando cego de nascença, curando deficiente físico, fazendo o milagre dos alimentos, né, para poder multiplicar. E ainda assim, quando tinha um problema, eles falavam assim, como é que a gente vai resolver isso? E ignoravam tudo que Jesus fazia. Ainda assim, eles duvidavam de Jesus, muitas vezes, para poder resolver. Eles só pensavam na solução material. Não entregavam para quem estava com eles, não aproveitavam aquela potência que estava do lado deles. E Jesus tinha paciência com eles. Ele não ficava irado, não ficava bravo. Sentia, porque também ele estava na Terra, estava encarnado e era humano. Apesar de um ser humano diferenciado, mas ele estava na Terra. Só que ele não menosprezava nem se afastava deles. Por isso, ele tinha paciência com a personalidade de cada um, né? Que a gente já falou sobre cada um aqui.
E aí eu fico pensando, por que que Jesus foi tão apontado? Por que que alguns tiveram tanta resistência com Jesus, não conseguiam acreditar no amor de Jesus? E a gente pensa até hoje. Jesus, ele trabalhava de forma despretensiosa, no sentido de receber algo. Ele queria levar só algo mesmo, ele queria levar o evangelho. Jesus, ele realmente amava com o coração puro. E a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado em sentir raiva, em querer fazer o bem esperando alguma coisa em troca. É isso que a gente está acostumado a fazer. E aí vocês reparam para ver uma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, aqui não, porque aqui, quem está aqui hoje sabe, conhece o tratamento espiritual que nós fazemos aqui. Mas nós vamos conversar com alguém na rua. Aí a gente fala assim, existe um magnetismo. Explica que é uma transfusão de energia, que é uma forma de praticar amor, e é uma doação de fluidos, e aí as pessoas podem melhorar com o magnetismo, e aí a gente vai explicando para as pessoas. Aí as pessoas olham e falam assim, será que isso adianta mesmo? Aquele monte de gente ali, esticando a mão em cima de mim, será que isso acontece? É uma forma de manifestar amor. Mas vai falar com a pessoa que alguém fez um trabalho ruim para ela. Fala assim, fizeram um trabalho para você. Acredita na hora. Que a gente acredita no mal, o bem a gente tem dificuldade de acreditar. Por isso que eles não acreditavam em Jesus. Muitos não acreditavam. Porque eles não acreditavam que uma pessoa podia ser tão boa. A gente tem dificuldade de acreditar no amor. Né? Sendo que a gente deveria o quê? Aumentar o amor e abolir os sentimentos ruins. Mas aí, Ingrid, a gente, na verdade, a gente complica o amor. Porque a gente acha que a gente tem que amar igual a Jesus. A gente não vai amar igual a Jesus, a gente não é Jesus. Né? Então a gente vai amar no nosso máximo, mas amar a gente consegue de uma forma ou de outra, só que no nosso patamar, né? Mas é isso por isso que era difícil acreditar, né? Outro também exemplo do amor de Jesus foi quando ele desencarnou, que ele foi direto às zonas umbralinas para poder visitar Judas, né? E levar o evangelho lá. Olha só, Judas o traiu. Ele sabia que ele precisava passar por aquilo para poder deixar o legado dele aqui na Terra. Mas, enfim, Judas facilitou tudo, né? E ainda assim, quando ele desencarnou, ele foi direto a Judas para poder conversar com ele. E aí a gente acha que a gente ainda tem motivo para poder não perdoar, depois desse exemplo de Jesus. E com tudo isso que Jesus fez, veio a codificação depois, né? Anos depois. E aí a gente vai complementar essa solução que é o amor. O que a codificação fez? Ela narrou alguns fatos também sobre Jesus, mas nos trazendo explicação. Porque, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é o nosso manual, ele não coloca pra gente Jesus como modelo e guia, ele nos ensina a evoluir. E aí quando a gente passa para dar uma olhada no Evangelho, a gente vê em diversos pontos do Evangelho que também não tem como a gente evoluir se a gente não buscar alimentar e aumentar esse sentimento. Não tem como os nossos problemas serem solucionados, a gente se sentir bem se a gente não amar, né? Aí eu pergunto pra vocês sabem qual que é o maior mandamento? Isso. E ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que todo mundo que é cristão sabe esse mandamento. Eu lembro que eu estudei esse mandamento lá no início da catequese. Mas a gente não estuda como o complemento, né? Só que aí a gente sabe, a gente decora o mandamento, mas ao mesmo tempo a gente se sente tão distante dele. Por quê? Por que a gente sabe, a gente decora, mas a gente se sente a léguas de distância dele? É isso que a gente tem que começar a pensar. Não adianta eu saber, não adianta eu falar bonito, não adianta eu decorar o que a codificação traz, não adianta eu saber técnicas e técnicas. Se eu não me transformar de dentro para fora, eu não consigo evoluir. Eu consigo desenvolver o meu intelecto, eu consigo decorar, mas eu não consigo fazer. E aí é o momento da gente mexer esse caldeirão dentro de nós e deixar brotar essas mudanças, porque se essas mudanças não ocorrerem, não tem jeito. E aí o Evangelho também traz assim, que a gente deve fazer com o outro o que a gente quer que o outro faça com a gente. E aí como que a gente age? A gente aponta,
A gente fala mal dos defeitos da pessoa, ressalta os defeitos da pessoa, como se ela também não tivesse qualidade, como se a gente não tivesse defeito. A gente exclui, a gente julga, a gente finge que não tá vendo a pessoa no momento que ela ajuda, porque é mais fácil ficar na minha zona de conforto. E vai fazendo isso tudo. Aí eu pergunto, alguém gosta de receber isso? Quando alguém faz isso com a gente se sente de certa forma prejudicado, a gente gosta de receber isso. Mas a gente faz com muita facilidade. E a gente acha que quando fala que não é pra gente fazer com o outro aquilo que não queria que fizesse com a gente acha que são grandes fatos, grandes eventos, sabe? É fazer coisas grandes, muito ruins. Não é não, é no mínimo. Porque esse mínimo é o que ainda é comum entre os homens, né? E quando a gente recebe, a gente fica tão mal, então o que eu faço? E é a hora da gente começar a pensar. Quando a gente receber e falar assim, nossa gente, eu fico tão mal quando faz isso comigo, eu tenho que pensar antes de fazer. Mas aí também o que ajuda é o exame de consciência, né? E o Evangelho fala que o homem foi criado para amar. Só que o amor ele vai começar no pouco. E esse pouco foi aquilo que falei. A gente não vai conseguir amar como Jesus, mas a gente também não pode ter a síndrome de Gabriela. Falar assim, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Porque senão não tem lógica. Aí a gente volta de novo ao plano espiritual e volta de novo do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, com as mesmas situações para resolver. Porque ou resolve ou resolve. Não tem jeito. A vida não é só essa. Não vai acabar aqui, né? E é isso que a gente precisa pensar. E o Evangelho fala de outra questão. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria. Assim, a mulher adúltera, como criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. E a gente vê, ele ajudava sem olhar quem. Ele ajudava sem olhar quem. E a gente fica assim, ó, gente, mas se fulano começar a andar com a gente, não sei não, hein? O que vão pensar? Gente, mas eu vou ajudar aquela pessoa ali, mas ele não muda. Esse vício é porque se eu beber água, dá pra vocês verem que eu tô tremendo. Mas por isso que eu não trago água. Porque uma vez eu peguei água pra botar na mesa, aí eu fui beber a água, quase que a água caiu no notebook, passei uma vergonha nada. Aí agora eu fico com a boca seca, entendeu? Mas uma hora eu vou pegar e vou conseguir beber. Mas obrigada. Aí o que acontece? A gente vê que ele não escolhia, não. E às vezes a gente escolhe, a gente pega e fala assim, não, mas esse aí eu não quero estar perto, porque o que a sociedade vai pensar se essa pessoa estiver aqui? Até mesmo em templos religiosos, em casas espíritas, isso acontece. O lugar onde a gente prega o Evangelho, a gente fica com medo de receber a pessoa por conta do que vão pensar. E aí, será que Jesus em algum momento ele pensou isso, gente? O tanto que ele amava os outros? Ele não escolhia se era adulto, se era criminoso, o que trazia. Ele só queria o coração da pessoa, porque ele acreditava que cada um era importante. E é isso que ele manda a gente fazer. Esse que é o amor que ele quer da gente, né? Quando o Evangelho fala, por exemplo, da caridade para com os criminosos, aí fala assim, não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. A gente nunca deve fazer. Aí eu fico pensando, cabe a um cristão falar que bandido bom é bandido morto? Não cabe, gente. Quem somos nós para fazer isso? Sendo que o Evangelho fala dessa forma. É o Evangelho, é o texto do Evangelho. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Não tem jeito. A gente precisa ter caridade. Por quê? Às vezes aquele criminoso ali, ele está cometendo uma falta muito menor que a nossa. Porque a gente, com o entendimento que tem, quando aponta o dedo, a gente está cometendo uma falta. Às vezes ele nunca ouviu falar de Jesus. Então assim, se a gente colocar numa balança, quanto mais eu sei, mais eu sou cobrado. E aí uma vez eu fiquei pensando, gente, será que vale a pena mesmo saber? Mas se eu não souber agora, eu vou ter que saber na próxima. Uma hora a gente vai ter que evoluir. Então para que eu vou ficar atrasando o processo? Eu preciso saber. Mas aí não tem jeito, a gente vai sabendo, vai sendo mais cobrado.
vai sendo colocado mais em prova. A gente pede a paciência, vem situações para a gente ter paciência. A gente pede para controlar a ira, vem situações que a gente tem que controlar a ira. Porque é aquela coisa, eu só vou saber se eu fizer a prova e acertar. Mas aí é difícil. É difícil, né? E aí a gente vai pensando. Essa questão, por exemplo, dos criminosos, para mim é muito clara. Porque assim, não tem jeito. Não é que a gente tem que bater palma para crime, não. E nem que a gente tem que praticar. Nós sabemos que não. Só que a gente também não tem que achar que a gente é superior. A gente não sabe a bagagem. E a gente nem sabe o que aquele espírito fez da última vez. Às vezes agora esse crime não é nada perto do que ele fazia. Então assim, precisamos ter amor. Não nos cabe julgar. Se fosse Jesus, o que ele faria? É isso que eu tenho que pensar. A gente precisa condenar a ação, o crime, não quem o praticou. Exatamente. Condenável é o crime, não quem o praticou. Quem o praticou tem sua história, tem suas, né? Tem Isso. sua bagagem. E vai cumprir segundo a lei. Deve cumprir segundo a lei. Mas aí a lei que tem que punir, não a gente. A lei, né? Vai ter a lei divina, a lei dos homens, mas nós não. Porque senão a gente também comete um crime. Não com a lei dos homens, mas com a lei de Deus. Né? E aí quando fala, por exemplo, para amar os inimigos. Aí eu falo assim, não, mas eu não tenho inimigo não. Porque eu não tenho raiva de ninguém, não tenho inimigo. Aí a gente vive um processo eleitoral. O que acontece? O inimigo não é aquele inimigo que eu carrego e falo assim, eu sou inimiga de fulano. O inimigo muitas vezes é aquela pessoa que pensa diferente de mim em uma determinada situação. Em um jogo de futebol, em uma eleição, em uma pauta que pensa diferente de mim. Aí eu fico com tanta raiva da pessoa pensar diferente de mim, que eu emano tanta raiva pra pessoa, que eu tô tratando ela o quê? Igual um inimigo. Pode ser um inimigo daquela situação. Mas tem necessidade de eu emanar raiva? E aí eu falo com vocês, eu, Milena, sou politiqueira, sempre gostei de política. Gosto mesmo. Só que o que eu tô tentando fazer dessa vez? Dessa vez eu tenho tentado fazer o seguinte, não ofender, não responder, não mandar indireta, não desejar mal. Eu tenho feito isso, entendeu? E assim, eu vou falar que eu tô orgulhosa, porque eu já digitei algumas coisas e apaguei. Se fosse a Milena de 4 anos atrás, ela não conseguia fazer isso, porque ela não conhecia nem a doutrina espírita. A Milena de 4 anos atrás. Então, assim, algum avanço eu tive, né? E é isso que a gente tem que buscar fazer. Não sou grande exemplo, não, mas a gente tem que comemorar as nossas pequenas vitórias. A gente tem que perceber o que a gente fez hoje melhor do que a gente era ontem. Até para poder impulsionar a gente, né? Que se a gente ficar vendo só os nossos defeitos, a gente desanima. Então, assim, a gente precisa entender que a pessoa tem direito de escolher o A ou o B. E quando eu desejo mal para ela, eu sou a primeira pessoa a sentir aquele mal, porque o sentimento sai de mim. Então, ele me envolve primeiro. Né? Então, é uma forma da gente exercer isso aqui, amar os inimigos. Né? Hoje você digita, respira e às vezes apaga. Amanhã, às vezes você vai pensar, não vai digitar mais, mas vai pensar ainda. Aí mais na frente a gente consegue às vezes nem pensar. Mas é um processo. Exatamente. Mas eu falo que dessa vez ir para a última mas foi um avanço grande. Mas uma pessoa que não conhecia o evangelho, que estava completamente... Nem conversava com Deus, estava num processo difícil. Para a pessoa que eu estou tentando ser hoje, alguma coisa tem que mudar, mas é isso, aí a gente vai aos poucos. Na próxima eu espero. Né? Até um dia que não vou me envolver. E aí, peraí, gente, só descer aqui. E é uma forma da gente amar. Aí, quando o evangelho fala dos inimigos desencarnados, eu fico pensando na reunião mediúnica. O que acontece? Na reunião mediúnica é um exercício pra gente. Às vezes a gente acha assim, eu tô ajudando o espírito. A gente que tá sendo ajudado. Por quê? Vem um irmão desencarnado e a gente se prepara para estar ali. E a nossa base tem que ser o amor. E aí o irmão desencarnado vem muitas vezes equivocado, ele xinga a gente, xinga o trabalho, ameaça. E qual que é o nosso papel ali? Nosso papel ali é amar, é entender que ele está no processo dele, dialogar com ele, passando o evangelho de Jesus. E uma coisa, gente, eu falo, já tive a oportunidade de participar de reunião mediúnica, onde o dialogador tentou discutir com o espírito. Não adianta. Se a gente não emanar amor, não adianta. Não adianta a gente só falar. Se o espírito não sentir o amor, não tem chance de modificar alguma coisa ali. De sair, sabe? De sair de alguma forma transformada. Mas é um exercício. Porque ninguém gosta de ser xingado. Ninguém gosta de sofrer ameaça.
É um exercício pra gente. E aí, quando a gente passa por ali, a gente tá muito mais fazendo pra gente do que pra eles. Porque a espiritualidade superior tem muito mais condição de conversar com eles no plano espiritual. Né? Precisam também, muitas vezes, da nossa energia, do choque anímico. Mas poderia acontecer de uma forma que a gente só recebesse, né? Tem um choque anímico e tchau. Eles têm muito mais preparo que a gente. Só que eles querem que a gente também tenha a nossa oportunidade de passar pela prova. E aí tem outra questão. Muitas vezes eu consigo controlar com o irmão desencarnado. Eu dialogo com amor. Eu levo o evangelho para eles. Por que com o irmão encarnado eu não consigo? Porque ali eu me preparei para estar 1 hora exercendo o amor. Tá vendo como é que a gente tem amor? A gente preparou, foi lá e exerceu. Aí a gente fala, não, agora acabou. Exerci meu amor, agora eu vou pra vida. E aí, se a gente tivesse essa mesma paciência e caridade com as pessoas encarnadas, as coisas também seriam mais fáceis. Seria um exercício do amor, né? E o Evangelho fala que nós devemos tirar da nossa vida a vingança, o ódio e o duelo. Só que à medida que o amor aumenta, isso cai. É um processo que ele vai ser junto. Não é assim, eu tenho que primeiro aumentar o amor para depois... Não, vai ser junto. Se a gente aumenta o sentimento bom, a vingança vai saindo, o ódio vai saindo, o duelo. Mas o duelo parece distante da gente. Não é distante porque tem as guerras, ainda tem aqueles que acreditam que vão, vou pegar minha arma e vou resolver isso dessa forma. Mas a gente às vezes duela na cabeça. A gente cria tanto duelo na cabeça. Eu falo que tem dia que é complicado. Então assim, e eu acredito que com vocês também não seja diferente. Eu penso o seguinte, mas se falar isso, eu vou falar isso, e vai falar isso, eu vou falar isso. E, gente, a gente briga às vezes mentalmente, briga que nunca vai acontecer. Quebrou? Não. A gente briga às vezes mentalmente, briga que nunca vai acontecer. Entendeu? Quantas vezes a gente não faz isso? Isso é duelo. Só que é um duelo mental. Mas aí os espíritos falam pra gente que tudo que a gente pensa plasma. Imagina eles olhando nossa briga na nossa cabeça. A gente pensando e fala, e eles vendo aquilo tudo assim. A gente está atraindo aquela energia, porque eles estão vendo, né? Aí Chico, uma vez, ele foi perguntado, uma pessoa perguntou para ele assim, Chico, você que conversa com os espíritos, tem como você me dar uma dica, falar alguma coisa atual que eu preciso para poder saber, para poder levar essa vida, seguir com essa minha vida, porque tá difícil, pergunta a eles alguma coisa. E Chico falou que o que de mais atual tinha era o Evangelho. Porque enquanto a gente não conhecer o Evangelho, a gente não precisa saber outra coisa, não. Porque o Evangelho é a base de tudo. Ele é sempre atual. Por que ele é sempre atual? Porque a gente é desconhecido pra gente. Porque você conhecer ele é conhecer de verdade. É conhecer na essência e conseguir colocar em prática. Então, quantas vezes a gente vai, eu fico pensando na espiritualidade superior. Quantas vezes a gente vai, a gente pede instrução, a gente quer ouvir uma orientação da espiritualidade. A gente quer ouvir uma orientação, a gente quer ouvir assim, é assim, assim, assim. Só que muitas vezes, se a gente estudasse o Evangelho e colocasse ele em prática, a gente não ia precisar perguntar. Porque a gente ia conseguir chegar num consenso colocando o amor, o respeito, a empatia. E também a gente ia tirar o nosso milindre, a gente ia tirar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, as conversas ocorreriam de uma forma simples, né? Só que eles têm pra gente o que a gente precisa. Paulo Vitor é meu pai? Não. Vai ligar em seguida. Eles respondem pra gente o que a gente precisa. Peraí, gente, que eu vou. Aí a gente fica pensando. Ele se livrou do processo obsessivo dele. Ele se livrou amando. Por quê? Ele amou a mãe do seu obsessor, sem nem saber que era. Né? Ele tinha o obsessor, acho que todo mundo conhece essa história. Já tinha acho que 30 anos que o obsessor acompanhava ele. E aí ele tem a mansão, né, do caminho. E aí foi colocada uma criança na porta. Uma criança com deficiência. A casa estava cheia e não tinha mais onde colocar. E aí chamaram ele e falaram, Divaldo, aí a família abandonou. E aí ele pegou e falou assim, é mais uma filha que eu ganhei. E levou para dentro de casa para poder criar junto com seus outros filhos. E aí depois que ele soube que ela era a mãe do obsessor, que foi o que permitiu o obsessor desvincular dele. Então assim,
Se ele fica brigando com o obsessor e entra numa batalha, ele não ia se desvincular. Mas como nele tinha a essência dele, e a gente pensa, gente, Divaldo tá na Terra. Eu considero Divaldo muito mais evoluído que eu. Mas se Divaldo tem essa capacidade de amar, e ele tá na Terra, no planeta de provas e expiações, a gente também pode desenvolver a nossa capacidade de amar. Né? Porque ele também passou por dificuldades, também tem problemas. Então, assim, por mais que traga omissão, também trouxe provas e expiações. E aí, por que Divaldo fica tão inalcançável pra gente? Divaldo recebeu até uma moratória, ele tá mais tempo do que ele veio para poder passar. Uma palestra, eu já desconfiava, né? Aí eu assisti uma palestra que ele confirma isso. Em um momento que ele passou mal e veio essa mensagem para ele. E esse a gente pensa assim, que é muito distante da gente. Mas ele tá aí para ser nosso exemplo. E tá aí encarnado, né? E dando o testemunho dele. Mostrando como que é para poder a gente conseguir chegar nesse patamar. E a gente pensa nas músicas que a gente escuta. Tem tanta música que fala do amor, igual, já não há um coração que não carrega o germe do amor. Acolher corações, amar é nosso papel. Cativar é amar. Tenho certeza que fui criado para amar. Tá tudo falando com a gente. Tudo se resume a isso, se a gente for parar para pensar. Aí nós temos também o exemplo de Maria, a mãe. Ah, mas é muito difícil, gente. Eu falo pra vocês, tá? Eu posso falar, né, que eu não sou mãe ainda nessa existência, mas aí eu vou pedir licença às mães aqui pra falar. O que eu escuto muito é assim, não, mas se fizer com meu filho, eu não perdoo, não. Pode fazer comigo, mas com meu filho não faz, não. É o que? O instinto materno. E eu penso que eu não vou ser diferente. Só que aí a gente olha pra Maria. Quem que resgatou Judas? Olha o que Maria, o exemplo que Maria deu. E aí ela precisa ser uma inspiração para as mães. Porque quando nem ele perdoou, ela já havia perdoado. E ela foi até ele para poder explicar que ela era a mãe de Jesus, para dialogar com ele e tentar ajudar. Então, assim, ainda quando é contra os filhos, então o Evangelho vem mostrar que não tem lado para poder não amar. Repara que ele rebate todos os pontos. Todos os pontos ele rebate. Ah, não, mas nessa situação que não precisa. Não, precisa porque tem esse exemplo. E os Espíritos trazem pra gente vários. Aí tem o do André Luiz também, que mostra lá em Nosso Lar, quando o André Luiz, ele ajudou a curar o atual companheiro da mulher dele. Quer dizer, ele conseguiu fazer a primeira visita pra família. Viu os filhos, viu a empregada que era médico também, o viu. E quando ele chegou pra ver a mulher tava com um companheiro. E assim, ele sentiu muito ciúme. É um sentimento que ainda estava nele. Ele era um espírito, só estava desencarnado. E aí ele sentiu muito ciúme. Aquele ciúme levou ele exatamente para onde? Para a zona Ibrahim. E aí ele já sabia que o negócio ali não era bom. Ele recuperou aquele sentimento e voltou lá. E aí o que ele fez? Ele usou o que ele podia, magnetizou a água para poder ajudar o companheiro da esposa. Você acha que o amor que ele teve por esse companheiro da esposa é o mesmo que ele sentiu por ela? Só que ele desenvolveu o quê? O amor de fazer assim, eu vou fazer o que eu posso fazer para ajudar. Porque eu também sou responsável pelo bem que eu deixo de fazer. Então foi uma forma dele de mostrar assim, não, eu tô caminhando adiante. É uma outra prova que a gente tem também. E aí a gente para pensar nas nossas relações. Nas relações da nossa vida mesmo. Relação familiar, o meio que a gente nasce, com quem a gente trabalha. Por que tanta dificuldade? Tem hora que a gente pensa assim, meu Deus, mas aqui não tem jeito. Não consigo amar. Só que a gente planejou vir junto justamente para poder vivenciar a dificuldade para a gente amar. E aí, se a gente não consegue fazer isso, a gente vai precisar fazer de outra forma. E às vezes mais difícil. Porque são raras as relações familiares, cônjuge, enfim, o consanguíneo mesmo, que vem por afinidade. Existe. Aqueles que reencarnam sempre, porque a gente tem muita afinidade, a gente vai reencarnar junto. Mas assim, eu acredito que a grande maioria, por tudo que a gente vivencia, vem pelo menos um ou dois ali, porque tem uma situação reencarnatória para desenvolver. Então, no nosso inconsciente vem aquele sentimento. Mas é por isso que aí existe essa cultura, né? Não, a minha família eu amo. Por quê? É para obrigar mesmo a gente a tentar cativar algum sentimento bom, porque o enlace reencarnatório não é fácil. Não é fácil. São as provas e as expiações. E assim,
o que eu queria passar hoje era isso, para todas as dificuldades que a gente encontrar e as desculpas que a gente tentar dar para justificar o nosso ego, que é assim, a gente fala e fala assim, não que eu esteja julgando. A gente fala e fala assim, não que eu esteja falando mal. Aí, quando a gente fala, a gente está fazendo erro. Quando a gente justifica assim, a gente está alimentando o nosso ego. Entendeu? Às vezes, quando eu falo isso, porque eu também falo, eu fico assim, na hora eu falo assim, mas será que eu não tô falando mesmo? Porque, tipo assim, é imediato, parece que a consciência já vai lá na hora e cobra. Isso aí é alimentar o ego. Então, para todas as vezes que a gente tentar alimentar o nosso ego, tapar o sol com a peneira, a gente pensar que no Evangelho não tem brecha para não amar. Não tem brecha para não amar. Então, a gente precisa tentar desenvolver isso. A gente precisa treinar para aumentar esse sentimento dentro do nosso coração. Para a nossa vida se solucionar, porque o amor é a solução. É isso, gente. Você faz a prece não? Viu? Pois é. Me preparei psicologicamente. Senhor Jesus, nós agradecemos a presença da espiritualidade, agradecemos as intuições que foram entregues a Milena, agradecemos o seu mentor pela semana que foi acompanhando ela para que ela tivesse hoje preparado essa palestra tão boa para nós. Pedimos que os nossos guardiões, os nossos anjos estejam conosco, nos ajudando nesse treino diário que é amar. Amar o próximo e amar a nós mesmos e amar a Deus em cada coisa que existe nesse mundo. Que a gente possa ter durante essa semana uma boa semana de trabalho, ou de descanso, ou de estudo, de conhecimento, de autoconhecimento, que as nossas noites sejam noites tranquilas. Nós pedimos autorização da espiritualidade da casa para encerrarmos a palestra e iniciarmos o trabalho do passe. Assim seja.